Graças a Deus. Que a paz, a misericórdia e o perdão do Senhor alcance a todos nós. Tema desta mensagem: combati o bom combate. Glória a Deus. Nós vamos ler livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 26. Livro de Apocalipse também, capítulo 3, versículos 5, 12 e 21. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Ao que vencer. Talvez a frase mais representativa da história de alguém vitorioso em Cristo Jesus seja a que está escrita em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combater o bom combate é seguir com confiança e obediência aos ensinamentos de Jesus sem temer mal algum. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu o espírito da covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Em Isaías 35, o versículo 4 está escrito: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Sabemos que todos os dias temos um combate a travar. No mundo tereis aflições. E no meio dessas aflições, desses desertos, de vales, de tudo que acontece em nossa vida, nós não podemos esmorecer. Nós temos que combater o bom combate. Só assim sairemos vencedores. Não podemos ficar parados diante de situações difíceis. Não podemos recuar quando o inimigo se engrandece. Ele fala ainda: acabei a carreira. O apóstolo Paulo aponta para o fato de que a graça de Deus, que ele conseguiu completar com a graça de Deus, o chamado dele. Em nenhum momento da carreira de Paulo nós lemos na palavra sagrada que ele desviou-se do seu serviço no reino de Deus. Antes, ele não mediu esforços para que Deus fosse glorificado como Senhor do universo. Todo o tempo, ele não recuou, ele não retrocedeu. Quando falamos sobre o chamado de Deus, separamos aquele que é deixado para todos os cristãos. Preste atenção. O chamado de Deus é para todos os cristãos. Precisamos levar em conta, meu amado, minha amada, como igreja, que somos o corpo de Cristo. E cada membro do corpo não pode desempenhar a mesma função
senão de nada adiantaria. Imagina uma igreja onde houvesse somente os pastores, ou uma igreja onde houvesse somente os membros. Amém? Pastor, eu sinto que não tenho um chamado de Deus. Deus ainda não falou o meu coração. Eu já escutei algumas pessoas falarem isso para mim, que não tem um chamado de Deus. Entenda, se o pastor de sua igreja, ele pede um alimento para formar algumas cestas básicas, para ajudar uma família ou uma comunidade que está passando por uma necessidade, o que você faz? Duvido muito que você não pense um pouco. Duvido muito que você coloque em seu coração um não. Muito pelo contrário. Muitas vezes você é a primeira pessoa que diz, pastor, Deus disse. E eu falo, eu respondo, eis-me aqui, eu vou ajudar. Não foi por sua vontade, mas pelo dom que Deus lhe deu. Não entendi, pastor. Um dom que Deus me deu faz com que eu me mova a ajudar uma pessoa dando alimento para uma cesta básica, algo desse tipo? Vamos entender o que o Espírito diz à igreja nesse sentido? 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo é o 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois de milagres, dons de curar, e os que têm dons para prestar ajuda. Em algumas Bíblias está traduzido os que têm dom para prestar socorro. Entenda uma coisa, todos que têm um dom de Deus, assim como você que está me escutando, tem um chamado de Deus. E para finalizar, o apóstolo Paulo fala, guardei a fé. Ora, se o apóstolo fala, guardei a fé, é porque há a possibilidade de nós a perdermos. É preciso vigiar e tomar cuidado para não perder a fé. A fé está ligada à razão, ligada ao entendimento. Por isso está escrito na Bíblia, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, ou seja, pelo conhecimento da palavra de Cristo. A mulher de Jó desfrutava de uma posição muito importante no Oriente, porque Jó era o homem mais importante de toda a sua região. Ele tinha um patrimônio muito grande, com milhares de camelos e ovelhas, centenas de jumentas, junta de bois, além de ser servido por muitos servos. Portanto, é certo que a esposa de Jó tinha uma vida confortável. Mas depois que Jó perdeu tudo o que tinha, ela disse a Jó, deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. A fé dela, a fé da mulher de Jó, da esposa de Jó, estava firmada nos bens materiais. E a nossa fé? Está firmada em quê? Está firmada em quem? Meus amados, combater o bom combate é não ser ou agir como um derrotado diante das dificuldades da vida, diante dos ataques do maligno, e sim ser vencedor em Cristo Jesus. Acabar a carreira, como ele fala, é fazer com que esse dom que Deus lhe deu seja um dos principais motivos de você ser um adorador por excelência. E guardar a fé, pastor? Talvez eu nem precisasse falar. Guardar a fé é você não esmorecer nos dias maus. É você ter certeza absoluta que esse Deus a quem você serve está aí agora ao teu lado. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ele está aí ao teu lado.
Ele não vai deixar a sua fé esmorecer diante de tudo que acontece na tua vida, diante das dificuldades. Ele não vai permitir de maneira nenhuma. O Espírito Santo vai te dar uma palavra, além desta que você ouviu, que se você estiver esmorecendo na fé, você vai dar um glória a Deus e dizer: eu sou mais vencedor em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Glória a Deus. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Até a próxima mensagem.